Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Versículo 10. E eu queria discorrer alguns versículos. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, você encontrou, diga amém. Amém. Não repare a voz, eu estou rouca. Estamos nos preparando para uma cantata de Natal lá na igreja. E nós temos ensaiado bastante. Então, estou um pouquinho rouca. Vamos ler a palavra do Senhor? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Eu gostaria de louvar um pedacinho de um hino com você, e você vai me ajudar. Assim, ó. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Louve comigo. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou fazer o quê? Mas vou ocupar a mente com o quê? Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória. Quem crê nisso? Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço, ó Deus. E te agradeço, ó Deus. Aleluia. Nós estamos diante de um livro. Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo envia. Esta igreja tinha como característica muitos novos crentes, novos convertidos.
pessoas recém-chegadas, gentios. Então, os adotados, aqueles que foram adotados, que não eram de origem ali, mas que, como nós, foram alcançados pela graça, como nós foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Porque quando Jesus Cristo volta ao céu, ele manifesta as pessoas e elas vão pregar. Lembre-se, Atos 2, são revestidos de poder, estavam todos reunidos, e eles saem pregando, e as igrejas assim começam a serem instituídas, serem instaladas, serem organizadas. Então, esta igreja recebe orientações. O livro de Efésios é um livro de orientações. Se você começar lá do capítulo 1, você vai ver que vai ter orientações para quem está chegando, saudações. Quando você chega no capítulo 5 já de Efésios, você vai ver Deus falando para os crentes, para os maridos, para as esposas, para a igreja. E nós estamos diante aqui do capítulo 6 de Efésios. E ele vai falar tanto para os pais e para os filhos, porque vai falar, filhos, sede obedientes. Então, tem conselhos de Efésios também. Então, é um livro de aconselhamento. Paulo está instruindo a igreja. Paulo está se antecipando a dizer para eles, olha, comportem-se assim, façam assim, andem dessa forma, porque os dias são maus. Então, vocês precisam estar orientados. E aí, como eu falei no início, por que este tema veio para nós? Porque Deus quer nos orientar. Deus não quer nos perder como pais, Deus não quer nos perder como casais, Deus não quer nos perder como famílias, Deus não quer nos perder como filhos. Por isso a Bíblia tem tudo que a gente precisa. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, pode procurar na Bíblia. Se você quer ser um bom esposo, se você quer ser uma boa esposa, pode procurar na Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, como dizem. A Bíblia ela não precisa se contemporaneizar aqui. Ela não precisa ser reescrita. Porque tudo que você e eu precisamos para a nossa vida, para a nossa conduta, a Bíblia vai ter. No Antigo Testamento, até sobre a saúde sanitária, a Bíblia fala. A Bíblia vai falar de alimentação, para a gente viver bem, para a gente ter boa saúde. A Bíblia vai falar como a gente se alimenta, para a gente não ter gula. A Bíblia vai falar sobre trabalho. A Bíblia vai falar sobre preguiça. A Bíblia vai falar para nós de economia, de como conduzir as nossas finanças. A Bíblia vai falar como a gente deve ser bom trabalhador lá na empresa em que a gente trabalha. A Bíblia vai falar como ser um bom patrão. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Por isso que ela é o nosso manual. Então, o que Paulo está dizendo, vivam o que eu estou dizendo para vocês viverem. Andem dessa forma. E Paulo podia dizer, e ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo podia dizer porque ele imitava aquele que se fez carne, andou entre nós. Poderia, mas não fez. Aqui, Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Aqui ele sentiu 100% carne e foi 100% Deus. Então, o que eu sinto, o que você sente, Jesus também sentiu. Paulo era imitador de Jesus, por isso ele está aconselhando. E a melhor coisa que alguém pode fazer por nós é dar um bom conselho. Eu sei que tem muita gente dando todo tipo de conselho, mas ainda existe bênção naqueles conselheiros. E ai de nós, igreja, se não tivéssemos os conselheiros da igreja. Então, antes de procurar qualquer pessoa lá fora para se aconselhar sobre a sua vida, eu tenho certeza que aqui tem bons conselheiros. Porque tudo que nós precisamos, além da Bíblia, o Senhor disponibilizou pessoas para isso. Honre aqueles que te dão conselhos. E aos jovens, ouçam os conselhos.
como mãe que sou, às vezes a gente não quer que o filho sinta, né, pastor? A gente aconselha, não é que a gente está privando e se achando melhor do que todo mundo. É porque o que a gente passou, a gente não quer que o outro passe, então a gente aconselha. Então, este capítulo, como os demais de Efésios, é conselho. E ele vai falando tudo o que é preciso saber, como pai, como eu já falei, como esposa e tal. E aí nós vamos entrar no versículo 10, que começa não dizendo fortalecei-vos, ou sede fortalecidos. Começa com a palavra, e aí na maioria das traduções e na maioria das versões, e finalmente, fortalecei-vos. E eu estava pensando por que esse versículo começa e finalmente. E aí eu entendi, o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Para que a gente consiga obedecer tudo que Efésios está nos aconselhando, esposa, filho, pai, nós precisamos estar fortalecidos. Tudo já foi orientado. Tudo já foi dito. Quantos sermões ou quantas pregações já foram pregadas aqui? Quantos anos tem essa igreja? 33 anos. Quando essa igreja começou, eu tinha 3 anos. Sou tão novinha, né? Quantas pregações já foram ditas? Quantas orientações, pastor? Quantos gabinetes já foram feitos? E é como se fosse essa palavra. E é o que Paulo está querendo nos dizer. Eu já aconselhei vocês, mas se vocês não estiverem fortalecidos, nada disso vocês vão conseguir fazer. Porque para andar segundo o que Deus quer, precisa estar fortalecido. Para conseguir fazer a vontade de Deus no mundo em que a gente vive, no momento em que nós vivemos, não só no nosso país, mas no mundo, só com a força do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sozinho, sem a graça, a gente não consegue. Então a palavra é, depois desses conselhos, ouviram todos? Então, fortaleçam-se. Busquem força. Sejam fortalecidos. Na força de quem? Do Senhor. Você pode ser muito forte, muito preparado ou muito preparada. Mas se a força que estiver em você for só humana, não dá para ficar em pé. Posso ser muito inteligente, você pode ser muito estrategista. Mas se não houver a força do grandioso, a força do Senhor dos exércitos, em nossas vidas, nada funciona como deve funcionar. A força humana é limitada, mas até um pequeno menino consegue ir para a guerra contra um gigante, porque a força que ele tinha não era dele, era de Deus. Então, o segredo para cumprir é estar fortalecido. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é nada sobre o humano, não é nada sobre mim, tudo é sobre Ele. A força é dele, o poder é dele, a glória é só para ele. Tudo que nós temos e para ficar de pé é dependência dele. E é isso que Deus está nos dizendo. Vocês precisam, nós precisamos, nos últimos tempos, confiar somente nele e na força que vem dele. E aí ele vai começar a dizer, revesti-vos. Porque o que ele desce sobre nós nos veste de força. Porque uma armadura, ela não é colocada em um corpo nu. Até
porque o material machucaria o corpo. Então, as armaduras são revestimento, entenda isso, sobre o que já está vestido sobre nós. Do que estamos vestidos? Da força dele. Para suportar as armaduras dele. Então, tudo é sobre o que ele coloca ou derrama sobre nós. Então, nesses dias que vocês estiveram aqui, Deus derramou força sobre nós, sobre a vida de vocês. E aí, a partir dessa força, nós conseguimos suportar as armaduras que vêm dele. Você vai lembrar, na batalha que está Davi, Golias, Saul, o que Saul faz com Davi? Ele fala assim, menino, eu vou colocar uma armadura sobre você. Coloca a armadura de Saul sobre Davi. Davi consegue andar? Não consegue andar. Por quê? Porque a armadura não cabia nele. Não era dele. Só que a armadura de Deus cabe perfeitamente em você. E a palavra é, revestivos de armadura? Não. A palavra é revestivos de toda, completa. Não dá só para andar com capacete sem escudo, sem o sapato, sem o cinto. Não dá para andar só com cinto, sem capacete. A orientação é, revistam-se da armadura completa. Porque quando o inimigo está te olhando, não, ela está de capacete. Na cabeça eu não consigo, mas vou lá no coração, vou lá no peito e consigo atingi-la. Então, a gente já está vestido de força. E agora Deus está nos dizendo, revestivos de todas as peças. Você não pode sair da sua casa sem armadura. Você não pode trabalhar sem as armaduras. Você não pode escolher colocar só o capacete e ir para a rua. Não. Deus está dizendo neste tempo. Eu estou dizendo para a igreja evangélica de Betel. Revista-se de toda a armadura. Não saia desarmado. Não saia incompleto. O que Deus está nos despertando é, eu já liberei as armas para vocês. A armadura já está disponível. Revistam-se de toda a armadura. E aí vai dizer para nós, por quê? Porque a nossa luta é invisível. Você não sabe quando pode vir um ataque. Você não sabe quando virão as setas. A nossa luta não é visível. E o mundo espiritual existe. Se você não acredita, olha, eu tenho que dizer que você deve acreditar. Porque o mundo espiritual existe, as lutas espirituais existem. Quando nós estamos cultuando aqui, existem batalhas espirituais. Para quê? Para que não haja ação do Espírito Santo nos corações, para que não haja conversão, para tirar sua atenção do culto, para roubar os seus ouvidos, os seus olhos. Isso é batalha espiritual. Sabe por que Deus separou esses dias para falar com a gente aqui? Porque existem guerras que estão acontecendo e que vão acontecer muito maiores. Então Deus separa a igreja dele e diz, revistam-se de toda a armadura. Para não ser pego de surpresa. Deus está nos despertando, igreja. Deus está nos chamando a atenção para dizer, vocês só vão suportar se vocês estiverem com a minha armadura. Não é na força do seu braço, não é agindo como você acha que quer agir, mas é com a força dele, com o poder dele e revestido de armadura. Quando ele fala isso, porque a nossa luta, Deus, e essa orientação não vai dizer assim, porque a sua luta, não é nossa luta. A nossa luta
o mundo espiritual, as batalhas que vivemos, elas podem ter estratégias um pouco diferentes, mas a luta é nossa. A luta que você e eu estamos guerreando é a luta de Deus. E Ele nos convocou para fazer parte disso. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Existem dominadores neste mundo que aos olhos naturais não tem nada a ver. Isso aí é uma bobagem. Mas eles existem. E eles querem acabar com a igreja. Mas nós já sabemos o nosso final. Mas o processo é revesti-vos de armadura. E aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Existem dois termos aqui que é usado 2 vezes ao longo desse texto. É toda a armadura de Deus e a palavra firme, para que possais estar firmes. Porque vai vir algo para balançar a gente, para desestruturar a gente. E Deus está avisando. Deus está nos alertando. Algo pode se levantar, algo vai acontecer. Nós temos visto muito se levantar. Mas para vencer, só estando revestido das armaduras de Deus. E vai dizer para nós: estais, pois, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Fale comigo, verdade, justiça. É o nosso diferencial. O diferencial da igreja é a verdade. Porque todo mundo lá no trabalho pode mentir. Mas se um crente mentir, todo mundo fala: você viu? Por quê? É uma característica nossa. A gente fala a verdade. Característica nossa, ser justo. Todo mundo pode cometer injustiça, menos crente. Por quê? É uma característica nossa. A justiça. E como ser justo? Em um tempo de injustiças. Como ser verdadeiro no tempo em que me tinha muito mais fácil? Fortalecidas na força do poder do Senhor. É fácil? Não é fácil. A palavra vai dizer: neste mundo vocês vão ter aflições. E a gente precisa ter bom ânimo. E aí continua dizendo para nós: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aonde você caminhar, a paz está caminhando junto com você. O ambiente pode estar caótico, um caos, mas quando você caminha, o rastro que você deixa é paz. Tá tudo quebrando ali, mas quando você chega, alguém fala assim: quando você chega, traz paz para o ambiente. É isso que a igreja tem que fazer. Mas paz na guerra, é isso. A armadura, a gente entra numa guerra. Mas mesmo em meio à guerra, a gente caminha em paz. Quem tem o comandante que nós temos,
que sabe em que guerra lutar, aonde vai, aonde usar, que arma usar, em que momento usar, deve caminhar em paz. Eu não sei como você entrou aqui hoje, esta noite. Eu não sei se está faltando paz no seu coração, porque talvez as circunstâncias deixaram a sua cabeça um pouco confusa, sem esperança, mas a paz que excede todo entendimento vai te encontrar hoje. Ele é Jesus, a paz que você precisa. E se tem algo ou alguém roubando a sua paz, hoje você vai caminhar em passos de paz. Quando você voltar para sua casa, vai falar assim: a paz. Aqui tem paz, aqui é lugar de paz, porque os meus pés pisam sapatos de paz. Não se embaraçando e sempre com o escudo da fé, o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o escudo é isso. Vem, porque vem de todos os lados, para roubar a sua fé, para fazer assim: não ora mais para aquele marido não, que não tem mais jeito não. Não ora mais para aquele filho, não ora mais para aquela filha, para aquela esposa. E você está com o escudo. Não, eu vou vencer. Não vai roubar a minha fé. Saiu sexta e até hoje não voltou, mas a minha fé está em Cristo. Não dá mais satisfação, não quer mais ir para a igreja, mas o escudo está aqui, ó. Não, eu não ando sem escudo. E isso protege a minha fé. E o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus é tentado por Satanás, ele não vai falar pelas suas próprias palavras. Porque o diabo vem e começa a dizer: lança-se daí. Jesus vai responder com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Aos seus anjos dará ordem a respeito para guardar em todos os seus caminhos. Ele não vai vencer o diabo com os seus argumentos. Ele usa a palavra. Como que a gente vence? Com a palavra. Orando a palavra. Lendo a palavra. Vivendo a palavra. Mergulhando na palavra. Deixando até as lágrimas molharem a Bíblia. Meditando na palavra. E dela não se afastando nem de dia e nem de noite. Josué está diante de um maior desafio. Qual era o desafio dele? Estar no lugar de um dos maiores líderes que Jesus falou sobre Moisés. Sobre liderança. Josué tinha nada mais, nada menos a responsabilidade de entrar no lugar de Moisés, vivendo o luto da perda de um líder. E o que Deus fala para ele? Josué, seja forte, corajoso, leia a minha lei e não se afaste dela nem de dia e nem de noite. O que vai nos fazer vencer é estar vestido de Deus. Obrigada, pastor. E revestidos da armadura dele. Eu não sei se você entrou aqui só com o sapato da paz. Ou talvez o sapato foi a primeira coisa que você deixou em casa. Porque a luta está tão grande que paz é a única coisa que você não tem mais. Eu não sei se você veio sem a sua armadura completa hoje. Mas o nosso Deus está aqui com ela.
E Ele quer calçar você nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui, eu sei que talvez você já tenha ouvido as palavras aqui ao longo, e eu sei que você foi alimentado por Deus. Mas eu não sei se você esqueceu, por alguns momentos, de quem você é e para que Ele te chamou. E que você, como um chamado dEle, escolhido dEle, mesmo que você entrou aqui hoje afastado da igreja, veio a convite de alguém, ou que você nunca tenha feito parte da igreja. Se você está aqui, porque você foi escolhido por Deus para estar aqui, chamado por Deus para estar aqui, e talvez você tenha deixado de lado a espada, o capacete, o escudo, mas hoje é tempo de pegar e colocar aí, porque a armadura ainda cabe em você, é para você e não vai ter outro que vai usar no seu lugar. Eu não sei se você tenha deixado a espada, porque entende que tem gente muito melhor, com mais conhecimento, com mais treinamento, pastor, para usar. Você é o último dos últimos, a última das últimas. Deus, não, comigo não, eu vou ficar aqui. Mas eu vim para dizer que Ele está te esperando na guerra também, que Ele conta com você, seja quem você for, a família que você veio, o lugar ou o tempo. Se você está desanimado ou animado, triste ou feliz, existe graça do Espírito Santo aqui, que quer renovar as suas forças, restaurar a sua vida, para você voltar para a guerra, para você voltar para o combate. Ou talvez você seja um soldado ferido da guerra. Aleluia. E Deus te trouxe aqui, porque Ele não vai perder você na guerra. Eu não sei se a guerra que você está vivendo é tão grande que você fala: Senhor, hoje eu vim no último suspiro a esse culto. Eu só vim porque eu tinha que prestigiar os irmãos e as lutas. Eu não sei se tem gente que entrou aqui, mas o Espírito Santo me impulsiona a dizer isso. Deus te trouxe aqui, não foi à toa. Talvez você tenha entrado aqui com as últimas forças, mas o comandante do exército não vai sair em guerra enquanto você não voltar para a tropa, enquanto você não voltar para a posição. Se era arqueiro, se era com escudo, Deus está te chamando para o combate novamente. Eu quero que você fique de pé neste momento. Eu quero orar e já vou passar a palavra. Eu não sei se você está em uma dessas situações. Não sei. Mas o louvor que as irmãs ministraram aqui através da coreografia da dança diz assim: eu sou o teu pai, é só chamar. Eu não sei se você é um soldado ferido, não sei se você está com metade da armadura, mas o seu pai, que também é o comandante deste exército, está aqui para renovar as suas forças. Eu não sei se você já tem uma guerra anunciada para viver esta semana. Aleluia. Mas o Espírito Santo quer te revestir, te encher de graça. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus sendo derramada neste lugar. Porque para suportar, precisamos da graça do Espírito Santo aqui. A graça do Espírito Santo que é derramada. E se você quer receber, feche os teus olhos e comece a pedir: Senhor, derrama da tua graça sobre mim. Eu preciso da tua graça para lutar. Eu preciso da sua graça para viver. Eu preciso da sua graça para continuar. Sem a tua graça não deu até hoje. Eu tentei. Aleluia. E o amor dele é tão
grande que me trouxe lá de Santa Catarina, mas é aqui perto, em São Gonçalo, para te dizer isto, que Ele está te esperando na tropa. Que Ele está te esperando de novo, com as suas armas e armadura de prontidão. E se apresentando e falando assim, igual foi cantado aqui, eis-me aqui, eu estou disponível. Tem lugar ainda aqui para trabalhar. Não tem, pastor? A palavra de Deus vai dizer que a seara é e poucos são. Fala para quem está do teu lado, tem lugar para trabalhar. Tem almas morrendo. Tem casamentos afundando. E tem gente aqui que tem talento, disposição para trabalhar para restauração de família. O Espírito Santo me fala isso, pastor. Que tem gente que Deus dotou de sabedoria, de aconselhamento. E por frustrações, por problemas humanos, deixaram as armas de lado. Mas hoje é tempo de pegar de volta. Oh, aleluia. Pode outro fazer? Pode fazer. Mas igual a você, Deus te dotou disso. Aleluia. Oh, aleluia. Feche teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui estamos, Pai. E nós precisamos da Tua graça. O Senhor já disponibilizou as armaduras que nós precisamos. E eu quero pedir neste momento que o Senhor venha revestir a Tua igreja aqui nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que já não faz mais, aquele que parou no caminho, Deus. Oh, renova nessa noite. Restaura a força, renova o vigor, dá graça ao cansado. Tu és aquele que levanta o caído, tu és aquele que levanta. Enche da tua unção novamente, enche do teu poder, enche da tua unção, reveste da tua graça, Deus, e usa para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória.